Pronto, vamos lá então. Bom, agora nós vamos, né? Finalizamos na aula passada as medidas separatrizes e agora nós vamos dar continuidade a nossa parte de medidas de dispersão, tá bom? Então vamos verificar medidas de dispersão e a gente vai utilizar a nossa planilha aí que nós temos trabalhado nas aulas anteriores. A gente vai retomar aquele exemplo lá das notas de 50 alunos e vamos verificar como é que a gente aplica o conhecimento sobre a variância, o desvio padrão e para dados não agrupados e para dados agrupados, sempre nessa condição. Boa tarde, Braz. Boa tarde, seja bem-vindo. Vamos lá a nossa aula. Boa tarde a todos, né? Todos os alunos. Então vamos lá. O que são essas medidas de dispersão? As medidas de dispersão são medidas estatísticas utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão dos valores em torno da média, e eles servem para medir a representatividade, né, do conjunto de dados. Então, e também ele vai verificar o quão bom é aquele ponto médio, né, ou a média para representar o conjunto de dados. Então ele vai ajudar a mensurar o nível de representatividade da média. Se você tiver uma variabilidade muito grande, isso não é legal. Mas se você tiver pouca variabilidade, é bom. Mas na verdade isso daí vai depender da situação, né? Há casos na estatística, numa parte mais avançada, você vai verificar que ter muita variabilidade é positivo em algumas situações. Então a gente vai trabalhar sempre com essa situação, né? Então, medidas de dispersão são medidas estatísticas utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão desses valores, né, em torno da média, e servem para medir a representatividade então dessa média, né, o quanto que ela está apta para representar o conjunto de dados. E aí a gente sempre fala do conceito, né, mas só que a gente não acaba não entendendo nada, né? Isso é normal. A gente começa a entender bem mesmo a estatística, os seus conceitos e definições a partir do momento que a gente vai para a prática. Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar então aqui, né, as medidas de dispersão, tá? Então estamos trabalhando medidas de dispersão. Esse é o nosso assunto de hoje. E esse assunto que inclui aí as medidas de dispersão, que também são conhecidas como as medidas de tendência não central. Então a gente vai trabalhar aí com a variância e o desvio padrão, ok? E o que nós vamos considerar? O que nós vamos considerar, né? Vamos considerar, né, sempre aquela situação, né? Para dados não agrupados, né? Então quando nós temos dados não agrupados, eles estão na forma de rol, e para dados agrupados, né, que é a nossa distribuição de frequências, né, ou melhor colocando, a tabela de distribuição
de frequências com intervalos de classes iguais, ok? Então nós vamos considerar essa situação. Só puxar mais aqui para a gente melhorar, configurar aqui essa formatar células. Você está compartilhando a tela, pessoal? Não está aparecendo aqui para mim. Poxa vida, é mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Sempre tem um detalhe nessas aulas online, né, remota, que se a gente não tiver atento, passa batido mesmo. E eu tava aqui pensando se era só eu que não tava vendo a tela. Pois é. Eu vou voltar tudinho aqui pra gente. Vamos lá. Ok. Apareceu agora? Tá aparecendo. Ok. Ok. Pronto, tá bom agora, né? Ok. Justificar também. Ok. Tá aqui. Ok, então tá aparecendo a tela normal, pessoal? Tá, professor. Ok, tá ótimo. Então vamos lá. Então vamos falar de novo aqui. Então nós vamos tratar agora de medidas de dispersão, tá? E a gente traz aqui o exemplo lá do exercício, né? Primeiro que nós resolvemos, incluindo sobre as notas de 50 alunos, para a gente ter uma ideia aí, né, de como se trabalha uma distribuição de frequências. E aí a gente vai trazendo lá a tabela que nós trabalhamos, né? No primeiro caso, a gente usa aqui um ordenamento das classes de uma forma estética, e a outra incluindo o menor valor, né, e o maior valor da distribuição. E agora nós vamos entrar no assunto que é medidas de dispersão. E medidas de dispersão são medidas estatísticas utilizadas para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão dos valores em torno da média. Esses valores aí servem para medir a representatividade da média, no caso a variância e o desvio padrão. Então nosso assunto hoje é sobre medidas de dispersão, né? Também conhecidas como medidas de tendência não central. Porque embora elas vão olhar para uma medida de tendência central que é a média, mas agora nós estamos interessados numa medida que verifica o quão que esses dados, né, o conjunto de dados, a tua distribuição, ela está afastada da média, né? Então, na maioria dos casos, ter muita variabilidade, isso é prejudicial. Mas há casos na estatística onde você estuda, né, a variabilidade como um fator que é positivo. Ter muita variabilidade é positivo, né? Mas na maioria das situações a gente está sempre preocupado em reduzir essa variabilidade. E aí por isso surge a variância e o desvio padrão como medidas estatísticas de dispersão para avaliar o quão é representativa aquela tua média do conjunto de dados. Ou seja, ela vai ser bem representativa do teu conjunto de dados se ela tiver, né, como um ponto onde essa variância e esse desvio padrão são pequenos. Então, a gente na maioria das vezes vai estar interessado em buscar, né, uma média que possui variância e desvio padrão pequeno. E aqui sempre naquela ideia, né, nós vamos considerar os casos para dados não agrupados, então eles vão estar num rol. E também vamos considerar o caso para dados agrupados. E quando fala dados agrupados, nós estamos nos referindo à tabela de distribuição de frequências, né? Que está aqui, ó, pintadinha aqui de
amarelo, só para dar um destaque aí. Então é em cima dela que nós vamos trabalhar mais lá na frente. Ok, então se a gente tem aí a medida de dispersão que trabalha para dados, que trabalha no caso de dados não agrupados, então a gente pode considerar direto aqui o rol, ó. Temos o rol do conjunto de 50 notas de alunos, né, que vai desde a menor nota 33 até a maior nota 97. E então tá aqui, ó. Então nós vamos trabalhar nessa coluna primeira aqui, nessa disposição dos dados, para aplicar, né, o conceito e a definição de variância e de desvio padrão. Então vamos lá. A fórmula para calcular a variância, ela é dada por essa fórmula aqui, olha. Vamos chamar de variância, ok? Vou trazer ela mais para cá. Variância é igual Deixa eu ver como é que eu vou colocar para vocês entenderem aí a fórmula da variância para dados não agrupados. Vocês possam entender. Deixa eu ver se eu vou aqui para o Word. A variância é igual ao somatório, aqui o somatório, o operador está aqui, do somatório de cada valor x, né? Mas antes, espera aí, deixa eu ver aqui só uma. De cada valor x, né? Xi é um índice de variação menos uma média. Vamos representar aqui a média, deixa eu ver. Menos uma média. Esse termo todo ele vai estar elevado ao quadrado dividido por n menos 1, né? Então isso aí é um caso de uma variância amostral. Então esse i aí, como índice, i está variando de 1 até n, que é o número de elementos da amostra, ok? Então essa fórmula aqui, pessoal, é a fórmula para o cálculo da variância, ok? Agora detalhe,
você tem a fórmula da variância, né? Essa daqui é a variância amostral. Então, o ajuste matemático na fórmula da variância para amostra, ela inclui o termo no denominador n-1, n-1. Então, essa é a fórmula para variância amostral. Quando se tratar da variância populacional, você já vai considerar aí, ó, o valor, na verdade, populacional. Então, lembrando que valor populacional é parâmetro. Então, você já tem que considerar uma média, né? Só pegar a representação do símbolo aqui. Ah, tá para cá. Média. E você já vai dividir aqui embaixo por N maiúsculo, que é o total da tua amostra, tá? Então você já tem aqui nesse segundo caso da tua fórmula de variância, você já não tem mais a variância amostral, agora você tem a variância populacional, ok? Então sempre a gente tem aquela ideia de variância olhando, claro, para a população, mas quando você trabalha com amostra, ele tem esse termo de correção, né? Essa correção n-1. E agora detalhe, ó, quando você na estatística a gente vai sempre usar essa simbologia, né? Aonde Tem gente querendo entrar aí, professor. Ok, obrigado. Então vamos lá. Então, lembrando lá daquela situação que nós vimos, né, da diferença entre população e amostra. Sempre vai aparecer a situação onde vocês devem se atentar, que, por exemplo, quando você tem uma média, então você vai representá-la dessa forma aqui, x barra, né? X barra, então isso aqui é da ideia da média amostral, tá bom? Ela vai ser simbolicamente representada por x barra. No entanto, você também vai ter a tua média como um valor populacional. E se ela é um valor populacional, então ela é um parâmetro. Então essa média ela já vai ser representada por um símbolo, né, uma letra grega chamada mi. Então é a média populacional. Isso é importante quando nós estamos trabalhando com estatística, tá? Faz muita diferença você considerar médias amostrais ou médias populacionais. Então é importante vocês terem esse entendimento aí, tá? A gente poderia fazer um aprofundamento de demonstração a como é que se chega a esses valores aqui, o fator de correção para a variância amostral e o valor, né, considerando a média populacional para a própria variância populacional. Mas isso daí fica mais a cargo de quem é aluno, né, da estatística bacharelado, né? Não é o caso de vocês, vocês têm que entender mais ou menos a aplicabilidade dessas fórmulas. Mas eu tenho que saber, né, o caso onde eu vou trabalhar com a média amostral e representando ela por x barra, e o caso onde eu posso ter a média populacional representado pela letra grega mi, uma simbologia praticamente aí mundialmente aceita na comunidade científica. E lembrando que a média amostral, né, ela se tem a partir de uma estimativa, portanto ela é um estimador, e a média populacional, por ser o valor real da população, ela é chamado de parâmetro.
na verdade, muito difícil a gente ter o valor do parâmetro μ, e por isso a média amostral x barra, ela é uma estimativa que deve se aproximar o mais próximo possível do verdadeiro parâmetro μ, que é a média populacional. Então é sempre isso que a gente tem que ter em mente, né, enquanto pesquisador, que você está buscando, na verdade, uma estimativa próxima do parâmetro da população. E nunca temos, na maioria das vezes, o valor real de média, variância e desvio padrão. Mesmo caso aqui, como nós estamos vendo agora, entrando no assunto da variância, a variância, ela na verdade, ela tem essa simbologia var, né, amostral, né? E detalhe, então, se eu tenho a variância amostral, eu também tenho a variância populacional. Eu até vou corrigir aqui, quando se trata da variância populacional, você não chama mais var, mas simbolicamente você vai chamar de corrigindo, ela fica sendo chamada de sigma ao quadrado, né? Então é importante nós entendermos a simbologia. Quando nós nos referimos a uma variância amostral, pode chamar de var, mas se você se referia a uma variância populacional, na estatística ficou, né, na comunidade científica, aceito que é sigma ao quadrado. É a simbologia para o parâmetro populacional, que é a variância, né? A variância populacional enquanto um parâmetro, o verdadeiro valor da variância da população. Pois bem, então vamos agora aplicar, né, essa fórmula da variância amostral nos dados, ok? Então vamos lá. E quando a gente vai agora, então veja bem, é só uma outra situação que a gente está verificando, né? Olha esse I, né? Esse I é um indicador, né? Então esse indicador ele vai variar até o valor máximo da tua amostra ou o valor máximo da tua população. Então esse I variando de 1 a N, isso aqui é uma simbologia, né? Então significa bem aqui, ó, mais adiante, que esse I é um indicador de variação, né? É uma variável, então é o indicador de variação que vai assumir valores de 1, 2, 3 até o valor N, né, que é o tamanho da amostra. No caso da variância populacional, também esse I é um valor, né, é um indicador de variância que vai de 1, 2, 3 e assim por diante até alcançar o valor N, que é o tamanho da população. Então fica essa simbologia aí. E aí quando a gente vai agora aqui para a nossa tabela, para os nossos valores, né, na verdade no Excel, então como é que a gente aplica aqui essa fórmula da variância no rol? Então são as notas de 50 alunos, então a gente vai jogar para cá. Vamos calcular a variância desses valores aqui do rol. Então eu vou calcular. Então primeira coisa, se a gente tem a nota de 50 alunos, vamos considerar aí, na verdade, que isso seja a população, ok? Então vamos considerar o primeiro caso que isso aí é a população. E de fato é, porque é uma turma, né, com essas notas de 50 alunos, então é uma turma, então nesse caso aí é uma população pequena, mas é uma população porque inclui a nota aí dos 50 alunos. Supondo que essa turma seja uma turma que foi lá na matrícula, né, foram 50 alunos matriculados, então isso constitui a turma, né? E são as notas de 50 alunos. Vamos supor aí que não teve nenhuma perda de aluno, né? Não é um processo amostral, não é só a metade ou parte da turma que está fazendo a prova. Então, se não é nessa situação, então vamos considerar que é a população, tá? Então, se é a população, nós estamos considerando lá o valor, né, sigma ao quadrado, tá bom? Então vamos considerar, né, o cálculo para a população. Bora ver se ele vai colar aqui dentro. Sigma ao quadrado, né? Vamos ficar aí.
Então tá. Então isso aqui é a variância populacional. Ok. Então vamos calcular essa variância, né? Então nós vamos traduzir essa variância que está aqui em fórmula. Vamos desmembrá-la nos valores do rol, ok? Então vamos lá. Então o que é essa fórmula que quer dizer? Olha, então eu tenho soma de várias parcelas, né? É isso que eu tenho aqui. Então vamos lá. Eu vou calcular aqui. Então eu vou precisar primeiramente da média. Então se eu calcular a média aqui, então vamos lá, eu vou ter que calcular, vou até colocar também, se eu vou calcular a variância populacional, então eu preciso da média populacional, tá bom? Se eu vou calcular a variância populacional, eu preciso da média populacional. Então vou colocar ela bem aqui do lado. Aqui, ó, né? Média populacional. Ok, então vou ter que calcular a média. Então, como é que eu vou calcular a média aqui para esses valores? Eu vou simplesmente pegar, né? Vou colocar bem aqui esse valor então ele vai ser igual, vou usar a fórmula do Excel, a soma, né? Nós vimos anteriormente, né, nas aulas passadas, que a média para o rol é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de elementos. Que no caso são 50. E aí nós temos a média, 64,56, a 2 decimais, ok? Então é o valor da média populacional. E agora, como é que eu calculo a variância? A variância vai ter que destrinchar toda aquela fórmula lá. Então é xi, né? Então ele vai ter primeiro, então i variando de 1 a n, então é i variando de 1 até 50, né? De 1 até 50. Só lembrando aqui que é n maiúsculo, tá? Porque é a variância populacional. Então de 1 a 50. Então como nós teríamos que fazer isso, né? Então pegar cada valor, ó, vamos lá, xi, ó. Então, esse primeiro aqui, o 33 é o x1. Esse segundo elemento aqui é o x2. O terceiro elemento, que é 35, ele é o x3. Então, essa é a representação simbólica de cada um dos elementos do tamanho da população. Então, ele vai até o x50, ó. Então é por isso que nós temos esse indicador aqui na fórmula, como nós vimos, né? Esse i variando de 1, que é o primeiro elemento, e vai embora o segundo, terceiro, quarto, até alcançar o elemento x50, que ele vai coincidir com o tamanho da população, que no caso são 50 elementos. Então é isso que está significando aqui, olha, no somatório. Essa simbologia i, que é o indicador de variação, de 1 até 50. Então esse n aqui está assumindo o valor máximo 50. Então cada um dos meus elementos, né, x1, x2, x3 até o x50. Por isso que é essa variação de 1 a 50. Então eu tenho 50 parcelas a fazer, né? E aí como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Então eu vou pegar aqui, ó,
Então esse meu termo aqui, ó, xi menos a média, entendeu? Ok. Só esse meu termo aqui, xi menos a média, é pegar cada um dos elementos, ok? Xi, no caso que ele é x1, né? Então menos a minha média aqui. Vou fixar esse valor, 64,56. Vou fixar linha e coluna com esse símbolo aqui do cifrão. Alguns falam dólar, né? Ok, vamos lá. Então pronto. Então, ó, fazendo a diferença de cada elemento em relação à média, nós temos aí, ó, todas as parcelas aí do numerador, ok? Só que detalhe, o que a gente percebe é que quando a gente faz a diferença desde o menor valor em relação à média até o valor n, que é 50, se a gente fizer essa soma aqui, então ele vai dar um valor negativo, né? Então ficou um valor negativo aí. Então, para a gente eliminar esse problema aí, na verdade, ele deveria dar um valor aí, né, próximo de zero, né? Isso significa aqui que é um valor muito pequeno, tá? Isso aqui é um valor muito próximo de zero. Então significa que a soma, quando você faz a soma dos desvios, a soma vai dar zero. Então isso aqui é muito próximo de zero, tá? Tá tendendo para zero. Tá tendendo para zero. Né? Isso aqui, essa soma aqui, ó, é um valor muito pequeno que está tendendo para zero, tá? Então é isso, quando eu faço a diferença vai dar zero. Então é por isso que eu tenho que, na verdade, criar uma outra coluna que vai me dar esse valor, olha. É o xi menos a média elevado ao quadrado, que é justamente esse termo da fórmula aqui, ó. Então xi menos a média ao quadrado. Então quando eu elevo ao quadrado cada termo de parcela, então elimina o valor negativo. Então vamos lá, então eu vou fazer esse valor aqui, né, menos 31 ao quadrado, e aí eu tenho o valor dele agora positivo. Eu consigo agora desvincular esses valores de um valor negativo. Pronto. Até esse valor aqui de 1052, ok? Então vamos lá. Então e aí o que seria então essa fórmula agora aqui, somatório? Quando eu faço o somatório de todas essas diferenças ao quadrado, então é aplicar essa soma bem aqui embaixo, ó, que dá aí 13.558,32, né, em dinheiro aí, em reais, ou quer dizer em notas. Essa é a variabilidade, a soma do primeiro termo. Então vamos lá, colocando aqui, né, na fórmula. Então temos esse numerador, que corresponde, né, a toda essa parte de cima aqui da variância, somatório de xi menos a média ao quadrado para i variando de 1 a n. É exatamente essa soma aqui embaixo, 13.558,32 em notas, né, dos alunos. Então, para cá, dividido por quê?
Pelo quê? Pelo n, que é o total de elementos, 50. Então, dividido por 50, nós temos aí, ó, que a variabilidade de nota desses alunos corresponde, né, a 271, colocando a 2 decimais, 16. Pronto, tá aqui a variância populacional. Essa é a variabilidade de notas. Essa é a variabilidade de notas para dados não agrupados. Ok? Alguém tem dúvida? Tá tudo ok? Tá, pessoal? Então, aqui tá, né, a fórmula da variância populacional. Variância populacional considerando todos os elementos da população. Então, aqui é um caso que a gente tem a verdadeira variância da população. Agora, e quando nós temos o desvio padrão, né? O desvio padrão. Como é que se calcula o desvio padrão? O desvio padrão aqui, vou colocar a representação aqui, né? Desvio padrão, ele populacional, ele vai ser representado pelo símbolo sigma. Então aqui esse é o desvio padrão populacional. Esse é o desvio padrão populacional, representado por essa letra. Então, só que, como que nós representamos a fórmula do desvio padrão? Desvio padrão é igual raiz quadrada de tudo isso que está aqui, ó. Pronto, essa é a fórmula do desvio padrão. Ok? Desvio padrão populacional. Pronto, desvio padrão populacional. Essa é a fórmula. Então veja só, se isso aqui é a fórmula do desvio padrão, e perceba-se que lá dentro da raiz quadrada é a fórmula da variância, né? Então a gente poderia verificar isso aqui, ó, essa fórmula, ela poderia ficar escrita dessa outra maneira aqui, ó, onde esse termo aqui todinho é na verdade o sigma ao quadrado, ok? Pronto, e pode ser resumido também dessa forma aqui, né? O desvio padrão populacional. Então veja bem, se esse termo lá dentro da raiz quadrada você já calculou como variância, você não vai fazer de novo, né, calcular a raiz quadrada de todos esses elementos aí. Na verdade, então, fica subentendido que basta aplicar a raiz quadrada no resultado que nós já encontramos anteriormente da variância.
né? Então, quanto seria o nosso desvio padrão aqui para aquele exemplo? Então seria só o nosso sigma. Seria esse valor aqui, o sigma. Seria igual ao que? A raiz quadrada. Então pega a raiz quadrada, né? A raiz quadrada da variância, e você tem o desvio padrão de notas desses 50 alunos. Pronto. O desvio padrão é 56,47, né? Então, como a nota média desses 50 alunos é de 64,56, então o desvio padrão, ele está te dizendo que você tem notas, né, mais concentradas em torno dessa média de 16,47, né, acima da média, e de 16,47 abaixo. Então você teria notas aí variando, né, de 16,47 abaixo de 64,56 a 16,47 acima. Então as notas estão aqui situadas, né, próximas, né, a maioria das notas dos alunos estão situadas aqui em torno dessa média, com desvio padrão de 16,47 para mais e para menos. Então tá aqui, no caso do desvio padrão populacional. Então essa é o cálculo da variância populacional. Então vamos considerar o caso em que a gente quer calcular a média amostral, ok? A média amostral nós já temos, né? Pode ser considerada a média mesmo aí calculada pela anterior. Então vamos aplicar a fórmula da variância amostral. Então a nossa variância amostral é o VAR, ok? E ela, na verdade, que nós vimos anteriormente, que ela tem a ponderação do termo N-1. Ela tem a ponderação do termo N-1. Então essa é a diferença da fórmula, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Então, no caso que você tem que considerar como uma variância amostral, então é supor que na verdade você está usando essa turma de 50 alunos para fazer a estimativa da média e da variância para a escola toda, ok? Então provavelmente essa escola tem mais turmas, e quando você considera só a turma para fazer alguma inferência para a escola, então aí ela já se torna uma amostra, né? Eu acho que vocês estão conseguindo acompanhar o entendimento, né? No caso, se eu considero um estudo somente da turma de 50 alunos, então nesse caso ela é população, né? Todos esses valores aqui. Se eu quero estudar somente, quero fazer uma inferência para a turma, então, né? Então ela é considerada população. Mas se eu quero usar os 50 alunos da turma para fazer uma inferência para a escola, então ela já se torna amostra. Então tem que ter uma caracterização, né, um fenômeno para dizer que eu estou calculando a variância amostral, ok? Então a variância nesse caso, o que ela vai diferenciar da variância populacional? É que na verdade ela vai, ao invés de dividir por N, nós vamos dividir pelo termo N-1. Então a nossa variância amostral aqui, né? Variância amostral vai ser o quê?
vai ser o termo que nós calculamos aqui embaixo da variância. Ok? Igual essa variância aqui, só que agora ela é dividida pelo termo, né, n-1, ou seja, 50 menos 1. E aí vai para 276,70, ok? Nota que ela tem uma diferença, né, em relação à variância populacional. Ok? Então aqui em cima está a variância populacional e aqui embaixo está a variância amostral. Ok? Tudo certo, pessoal? Deu para entender? E aí, como seria o desvio padrão, né? O desvio padrão da variância, o desvio padrão amostral. Então, desvio padrão amostral entra bem aqui nessa parte, ó. Então, desvio padrão a gente pode chamar DP, né? Usar a fórmula aqui do equation. Então, desvio padrão é igual raiz quadrada de todo esse termo aqui, que é amostral. Pronto, essa aqui seria desvio padrão amostral. Ok. E aí, esse desvio padrão amostral já que esse termo aqui é o da variância amostral, eu só basta substituir, né? Não vou fazer de novo esses cálculos para depois extrair a raiz quadrada. Não, já uso direto o resultado anterior da variância amostral, né? Só que aqui anteriormente ela é chamada de VAR. Então fica a raiz quadrada da variância. Então pro amostral, tá? Então, desvio padrão amostral é a raiz quadrada da variância amostral. Agora veja bem, né? Aqui o desvio padrão nós chamamos, né? E aqui nós chamamos VAR. Isso para valores amostrais. No caso populacional, já recebe a letra grega mi, né? Então, desvio padrão sigma e a variância é sigma quadrada. Então, fica aqui. Então, vamos lá. O desvio padrão amostral, no nosso caso, desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância amostral, que nos dá um valor de 16,63 a 2 decimais. Então o desvio padrão amostral fica bem próximo, né, do desvio padrão populacional. Então isso aí mostra que o desvio padrão amostral é um bom estimador, né, para a variância ou desvio padrão populacional. Certo? Então é essa situação que está acontecendo aqui, tá bom? Então calculamos aqui a variância populacional e o desvio padrão populacional. Calculamos a variância amostral e o desvio padrão amostral, com base nessas fórmulas aqui que nós vimos, né?
variância amostral considera o termo de correção n-1 no denominador. A variância populacional considera o termo N, que é o total de elementos da população, né, que está sendo estudado. Temos a simbologia x barra, sempre vai representar o símbolo de uma média amostral. Quando nós nos referimos a uma média populacional, usamos o termo μ. Dificilmente vamos ter o valor populacional e por isso que a gente se utiliza de uma média ou desvio padrão amostral. E aqui estão as fórmulas, né, do desvio padrão populacional, que pega a raiz quadrada da variância populacional. Como isso aqui já foi calculado, então basta você pegar o termo sigma, que é o desvio padrão populacional, que é a raiz quadrada da variância populacional. Você não perde tempo recalculando, né, esses termos para depois tirar a raiz quadrada. Não, já calculou o termo aqui dentro quando você tentou estimar a variância. Portanto, basta pegar logo a raiz quadrada da variância que te dá o desvio padrão. O mesmo raciocínio para o desvio padrão amostral. Só que agora, no desvio padrão amostral, nós consideramos a correção do termo n-1, porque quando se trabalha com a amostra, temos essa correção aí, né, de infinidade. Isso aí é um termo lá demonstrado na estatística. Então, o desvio padrão amostral, basta pegar a raiz quadrada da variância amostral. Não perde mais tempo calculando tudo de novo, né, para depois aplicar a raiz quadrada. Não, aplica logo a raiz quadrada em cima da variância amostral. E aí nós fizemos o exemplo para dados não agrupados, ok? Então é dessa forma que a gente trabalha aí com a variância e o desvio padrão para dados não agrupados. Agora, o que está acontecendo aí, na verdade, né? O que está acontecendo aí? Quando a gente olha aqui para os dados brutos, olha esse comportamento aí, né? Então, o cálculo simplesmente dos valores, ele nos dá uma ideia numérica, mas o que está acontecendo aí na verdade? Que é esse desvio padrão. Então tem uma variância, né? Uma variância. A variância, ela vai ser a diferença de todos esses pontos aqui em relação a uma reta que estaria passando aqui para estimar, né, o comportamento dessas notas aqui. Então, para ter um comportamento aqui da média, né? Então, nessa situação aqui, se nós pegássemos aqui, colocássemos uma linha de tendência, então percebe-se aqui, ó, se a gente for enxergar aqui, a distância de cada um desses pontos, olha, em relação à reta, a soma da distância de cada um desses pontos em relação à reta, né, ou seja, a reta é uma média que passa como no meio desses pontos para estimar, né, o comportamento desses dados aí de notas dos 50 alunos. Então tem uma média que é representada por essa reta, mas cada nota que vai abaixo ou acima da média é o que na verdade aconteceu aqui no momento que os alunos tiraram as notas, né? Então você vai de 33, a menor nota, até a maior nota, que é 97. Mas a gente sabe que a média que nós calculamos aqui, ela é uma média que dá em torno de 64,56. Então é esse ponto aqui, né, estimando por uma reta, né,
que nós temos aqui a média. E a distância de cada ponto desse em relação à reta, que é a média, é que é a soma de todos eles, de todas essas distâncias, é a variância. Mas isso também por si só não diz nada, né? Então por isso que se aplica o desvio padrão. E aí o desvio padrão ele te traz, na verdade, qual é o afastamento, né, mais frequente, né? Ele padroniza todas essas variâncias, essa variância de distância de pontos em relação à média, e ele te traz para uma distância padrão. Então existe uma distância padrão em torno da média que dá ali o comportamento de mais ou menos aonde a média se situa, ok? Então é isso que a gente entende aqui graficamente a partir desses valores. A variância, né? Se nós considerarmos o caso populacional, a variância é a soma de todos esses pontos, a distância de todos esses pontos em relação à média. E o desvio padrão, ele padroniza todas essas distâncias, né? Nós estamos trabalhando com uma soma, mas aí por si só a soma não te diz nada. Mas quando você tem o desvio padrão, você diz, a maioria das notas estão se afastando da média num padrão que é 16 para mais e 16 para menos. Existem outras notas que se afastam além desse intervalo? Existem. Mas no geral, a maioria dos dados em torno da média se afastam de 16,47 acima de 64,56 e 16,47 abaixo de 64,56. Então esse é o desvio padrão, né? É justamente nesse intervalo, né? Então como ficaria esse intervalo aqui? Mais ou menos seria um limite inferior, né, dessa média. Seria, por exemplo, igual a média menos o desvio padrão, e um limite superior que seria igual a média mais o desvio padrão acima. Então, olha, a tua média é um valor que se situa entre a nota 48,09 e 81,03. Então, para esse conjunto de 50 alunos, a média populacional se situa em torno de 48,09 a 81,03. Então é por isso que a gente tem aí a ideia do desvio padrão. A variância não conseguiria me dar uma ideia, né, desse posicionamento da média em relação a todos os dados da distribuição, mas o desvio padrão é quem faz isso. Então eu consigo construir um intervalo de confiança para a média. Mais lá na frente a gente vai verificar em termos da confiança, né, como que uma média está situada com tantos por cento de confiança dentro de um intervalo. Mas nesse primeiro momento a gente já tem a ideia do que a gente pode interpretar, né, a média em conjunto com o desvio padrão. Então eu posso ter a certeza de que para esse conjunto de dados de 50 notas de alunos, a média é um valor, né, que se situa entre 48,09 até 81,03 em notas. E no caso amostral é semelhante o raciocínio. Então, e é o caso da variância como da média amostral e o desvio padrão amostral que a gente vai mais encontrar na realidade. Porque, repito, a gente não tem os verdadeiros valores de variância e média populacional. Portanto, a gente vai trabalhar com a média amostral e o desvio padrão amostral. E a média amostral, então eu posso dizer, olha, que a média amostral é um valor que pode se situar, né, próximo entre a nota 48,09 e 81,03. Então aí você já tem a noção. Opa, para essa turma, eu sei que a minha média, né, com muita chance ela vai se situar entre o intervalo de 48,09 e 81,03. Bom, pessoal, na primeira parte